Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula de Geografia com o tema América, regionalizações e os meios naturais. Aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais um pouco sobre esse continente, né? Principalmente quando chega na subdivisão do próprio continente, por questões histórica, econômica e cultural, o que de fato tem essa separação deste continente, tá certo? Quanto que aos meios naturais, a gente vai conhecer sobre a questão da hidrografia, das paisagens e a questão da vegetação, tá certo? Então vamos lá? Vamos iniciar a discussão aqui sobre as características da América. É o segundo maior continente do mundo, em extensão territorial, é o único que se estende continuamente de polo a polo, e esse mapa abaixo aqui dá para a gente compreender o que de fato vem estar se referindo aqui, tá certo? A América encontra-se totalmente no hemisfério ocidental e se estende entre o hemisfério norte e sul. É cortado por quatro grandes paralelas. A oeste é banhado pelo Oceano Atlântico, a leste pelo Pacífico e ao norte pelo Oceano Glacial Ártico. Então aqui a gente pode compreender o que de fato está caracterizando a extensão territorial, a localização em si, né? Do ponto geográfico da América. Vamos conhecer um pouco sobre a origem da América, né? Os europeus sempre com interesse de exploração de terras, né? Para tirar as riquezas dessas terras para levar para o seu continente de origem. E em uma dessas viagens marcada para as encostas da Índia, na parte da Ásia, e uma dessas viagens marcadas ao meio do oceano, houve mudanças da navegação, segundo relatos históricos, e acabaram vindo para a América. Até então a América não tinha esse nome. Veio dar esse nome em homenagem ao Américo Vespúcio, né? Ao qual que foi o primeiro a constatar que as recém-descobertas terras do Novo Mundo constituíam um continente e não era parte da Ásia. E veio homenagear por este nome foi o Cristóvão Colombo, veio reconhecer o esforço e o trabalho de Américo Vespúcio. Tá certo? Da América, né? De acordo com o Banco Mundial, a América Latina e o Caribe abrigam 34% de flora e 27% das espécies de mamíferos do mundo. Se estima que atualmente nesta região estão 6 dos países com maior biodiversidade do planeta: Brasil, Colômbia, Equador, México, Peru e Venezuela, sendo que o Brasil não só ocupa na América como no mundo com uma das maiores biodiversidades do planeta, que compõe aí, que está se referindo aqui à questão da floresta amazônica, onde lá vive dezenas e dezenas de espécies de animais, de árvores, né, aos quais muitas ainda estão em base de estudo científico. Então é assim, essas aqui são uma das principais características que compõem, né, a biodiversidade desses países aqui. Agora vamos estudar um pouquinho sobre a regionalização da América. De acordo com as características naturais e físicas, a América do Norte corresponde à parte norte do continente americano. É formado por 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, que ocupam juntos uma área de 23,6 milhões de quilômetros quadrados, enquanto que a América Central compreende uma faixa de terra emersas em uma porção entre a América do Norte e a América do Sul. E a América do Sul vai compreender uma extensão territorial aí, né, que ocupam 12 países, aos quais está aqui o Brasil, tá certo? E ainda falando sobre a regionalização, nós temos a América Anglo-Saxônica, que é uma região do continente americano formada pelos Estados Unidos e Canadá. Tem como idioma principal o inglês, possui laços históricos com a Inglaterra, foram colonizados com o sistema de colonização chamado de povoamento, né? A América Latina é uma porção do continente americano localizada entre o Rio Grande, fronteira entre os Estados Unidos e o México, e a Terra do Fogo, um conjunto de ilhas situadas no extremo sul da América do Sul. Nesta porção do continente americano vivem cerca de 586 milhões de pessoas. A área total é de 21.060.501 km², o que resulta uma densidade demográfica de 27,8 habitantes por quilômetro quadrado. Os países da América Latina possuem um passado
colonial em comum. Sua colonização foi de exploração, que é diferente da América anglo-saxônica. Aqui a gente está começando a observar que há essa separação por questões históricas, econômicas e geográficas. A América anglo-saxônica, ela são dois países, que é Estados Unidos e Canadá. E eles tiveram um tipo de colonização chamado de povoamento, enquanto que no restante da América foi chamado de exploração. Agora nós vamos ver os meios naturais da América e os rios voadores. Para você, esse termo rios voadores pode ser que seja estranho, mas ele realmente existe. Mas o que de fato vem dar origem a esses rios voadores? Bom, todos nós sabemos que o rio Amazonas é o maior rio do mundo. E lá nós temos também a maior floresta do mundo, com árvores muito densas, que chegam aí a mais de 30 metros de comprimento. É através dessa enorme floresta é que vai surgir esses rios. Por quê? Porque toda a chuva que cai na floresta é evaporar, que é chamado de bombear. Então, todas as águas da chuva vai para a atmosfera e através de um fenômeno chamado evapotranspiração, ou seja, a água das chuvas que ficam retidas na copa das altas árvores da floresta, elas vão evaporar e permanecer na atmosfera em forma de umidade. É nesse sentido que vai surgir os rios voadores, porque toda a água que está na floresta, que vai evaporar, vai transformar em nuvens e, óbvio, que nessas nuvens vai trazer novamente água para o próprio rio. É por isso que é chamado rios voadores. Agora nós vamos ver sobre a Cordilheira dos Andes e os rios voadores e o clima. Qual é a relação das Cordilheiras dos Andes com os rios voadores e o clima? Bom, os rios voadores interferem no clima na maior parte do território brasileiro. Isso porque a umidade do ar, que é barrado pela Cordilheira dos Andes e que não se precipita, é rebatido de volta para o continente, fornecendo assim, portanto, umidade para as demais regiões do país. Por isso que esses rios voadores, eles vão acontecer onde tem a possibilidade, onde tem a evaporação da água por conta do intenso calor. Então, no caso aqui, a Cordilheira dos Andes, ela vai fazer interferência, sim, em relação aos rios voadores, tá certo? Bom, para finalizarmos a nossa aula, nós vamos dar aqui um pouco dos tipos de clima e vegetação da América. Nós sabemos que o continente americano é um continente muito extenso. E é óbvio que nesse continente vai ter climas diferentes por conta da posição geográfica de cada subcontinente que nós havíamos discutido aqui. E os tipos de climas predominantes nesse continente é clima tropical, equatorial, subtropical, desértico, temperado, frio mediterrâneo, semiárido, frio de alta montanha e polar. Então, essa região do continente americano também abriga um importante tipo de coberturas vegetais. E é claro que a estrutura vegetal também vai estar de acordo com a influência do clima que lá está contido ali. Então, os tipos de vegetações deste imenso continente, nós temos a tundra, a floresta temperada, os estepes, as pradarias, vegetais desérticas, savana, vegetação de altas montanhas e áreas desprovidas de vegetação. Então aqui, minha gente, é o que eu queria trazer para vocês sobre esta parte do continente americano no contexto geral, tá certo? Então aqui eu espero que tenha ficado aí claro para vocês o que de fato veio representar aí a regionalização do continente americano, tá certo? Tá bom? Então um forte abraço e até mais.